Fala galera, vamos agora para a nossa videoaula do capítulo 6, para a gente encerrar o tema da Era Vargas, tá bom? Nas outras aulas nós falamos sobre a Revolução de 30, governo provisório, governo constitucional, e agora vamos falar do Estado Novo, que é a última fase da Era Vargas. Então vamos lá. Nós vimos na última aula que o Vargas ele vai dar o golpe para o início da ditadura dele através do uso do Plano Cohen, né? Em que o governo brasileiro ele vai justificar esse movimento do Vargas, esse movimento político do Vargas, como uma maneira de impedir uma ameaça, uma suposta ameaça comunista no Brasil, né? De que os comunistas iriam tomar o poder e por aí vai. Só que, como a gente falou, o Plano Cohen ele foi uma mentira, uma história fictícia criada por um membro do integralismo brasileiro, né? E serviu perfeitamente para o Vargas poder utilizar como verdade. Não lembro agora se foi durante o Estado Novo ou se foi logo depois que o Plano Cohen foi provado já por volta daquela época ali que tratava-se de uma grande mentira, né? Mas fato é que Vargas inicia assim a sua ditadura do Estado Novo. E o Estado Novo ele recebe o mesmo nome do que aquela ditadura portuguesa que a gente falou lá no salazarismo, né? Não é mera coincidência, tá? Vamos lá, Estado Novo. Quando Vargas chega ao poder no Estado Novo, uma das primeiras medidas dele é revogar a Constituição de 1934, que era uma Constituição voltada para o governo democrático, e ele ele outorga, ou seja, ele mesmo coloca, né, uma nova Constituição já em 37. Essa Constituição vai ficar conhecida como polaca, hoje ela vai se basear na Constituição da Polônia de 35, e que era bastante autoritário, e também ela vai ter várias características semelhantes com as ditaduras fascistas na Europa, tá bom? Então Vargas já no início da sua ditadura demonstra aí que está flertando com o fascismo europeu, tá bom? Beleza. E o que essa Constituição vai definir? Primeiro que o Parlamento e o Congresso Nacional vai ficar fechado. Ou seja, o presidente Vargas ele vai ser o chefe do executivo e também vai ser o chefe do legislativo durante a sua ditadura, tá bom? Mais ou menos como o que aconteceu no governo provisório, em que ainda não havia uma nova Constituição. E o Vargas governava por decreto. Só que agora está sendo justificado através da ditadura. Aqui eu coloquei para vocês, né? O federalismo se enfraquece, o poder executivo se fortalece. Como assim? Quando o Vargas ele entra lá em 30, a ideia era fazer mudanças para agradar as elites urbanas, de agrado de tudo mais, agradar as oligarquias, mas sem grandes transformações sociais. Conforme já no governo provisório os anos vão passando, Vargas ele vai se atualizando cada vez mais o poder em suas mãos. Só que ele não faz isso de uma maneira a incomodar as oligarquias. Por quê? Ele vai se colocar como defensor dos interesses dessa galera. Então, se de um lado ele está tirando a autonomia dessas oligarquias, está fortalecendo o seu poder central e tudo mais, do outro ele se mantém como principal agente, principal defensor dos interesses dessas oligarquias, tá bom? Então, meio que ele tira o poder dessa galera, mas ele garante que essa galera fique satisfeita, tá bom? Além disso, os partidos políticos serão extintos. A gente está num governo ditatorial, não vai haver eleição. Ele vai censurar os meios de comunicação, como a gente vai falar aqui no DIP. E Vargas volta a colocar os seus interventores nos estados para administrar, tá bom? Da mesma maneira que ele já tinha feito em 30. Como a Revolução de 30, o Estado Novo também é fruto de um golpe de Estado. Tá? Agora, a Constituição de 37 tem outras características, mas é só a gente pensar numa Constituição autoritária que as coisas vão surgir naturalmente. Então, sem eleições, sem
direito de liberdade de expressão e por aí vai. Tá? Tal como em várias ditaduras que a gente já falou e a gente vai falar mais para frente de novo. Agora, no ano seguinte, a Aliança Integralista Brasileira, Aliança, né? Ou era Ação Integralista Brasileira, a AIB, ela vai ficar insatisfeita com o governo ditatorial do Estado Novo. Por quê? Apesar da AIB ter apoiado a ditadura de Vargas, ter apoiado o governo Vargas desde o governo constitucional, o Plínio Salgado ele receberia um título de ministro da Educação pelo governo Vargas. Ele tinha essa promessa. Só que isso não ocorreu. E a AIB ela acabou sendo colocada na ilegalidade, pois os partidos políticos foram colocados na ilegalidade. Então, esses movimentos políticos como um todo não deveriam existir na ditadura de Vargas. Então, eles não conseguiram o que eles queriam e estão sofrendo as represálias da ditadura também. Logo, a AIB ela tenta invadir o Palácio do Catete, que era o palácio presidencial até então, e assassinar Vargas, para demonstrar sua satisfação. Só que ela vai acabar sendo derrotada, contida pelas tropas do governo, e muitas lideranças são mortas ou enviadas para o exílio. Esse momento foi chamado de intentona integralista, parecido com o que aconteceu aqui na intentona comunista do Prestes, né? Então, continuando. A economia do Estado Novo. Teremos agora um plano nacional para modernizar a economia, um plano de modernização, né? Que vai ser uma política nacional desenvolvimentista. O que eu quero dizer com isso? Se eu não me engano, é um dos primeiros momentos da história republicana do Brasil que cria-se um modelo de desenvolvimento a ser seguido. Tá? E qual que vai ser o foco dessa política nacional desenvolvimentista? A industrialização brasileira. E de que maneira isso vai acontecer na prática? Com a criação de diversas instituições públicas, como a CSN e a Vale do Rio Doce. Tá? Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale enquanto uma empresa de mineração. Agora, vamos falar mais da CSN daqui a pouco, quando falarmos da Segunda Guerra Mundial. Outras empresas também vão sendo criadas, mas para a gente no nono ano, só essas duas já basta para a gente considerar. Agora, outra característica do governo Vargas vai ser o trabalhismo do seu governo, né? Vai ser considerado um governo trabalhista. Por quê? Vai ser o primeiro grande governo do Brasil. Isso já vem desde a Revolução de 30, desde o governo provisório, em que uma grande reforma trabalhista vai ocorrer em benefício dos trabalhadores, benefício entre aspas, e outras reformas sociais. Por exemplo, durante o Estado Novo vai ser criada a CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. E nelas teremos, deixa eu botar o parênteses aqui, e nela teremos novas conquistas para os trabalhadores, mas que não são necessariamente feitas simplesmente pela boa vontade do Vargas. Como assim? Serão criados salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, férias remuneradas, fim do trabalho infantil abaixo de 14 anos, o trabalho feminino vai ser regulamentado, entre outros direitos. Além disso, também vai ser criado o Ministério do Trabalho. Só que isso tudo está sendo criado porque já haviam reivindicações de trabalhadores, já no início da Primeira República, que desejavam melhorias na sua condição de vida e de trabalho. E Vargas ele apenas pega essas reivindicações e vai colocá-las em prática. Mas não porque ele é bonzinho, porque isso seria uma maneira do governo poder influenciar a massa de trabalhadores, que até então estavam desamparados pelo Estado e a partir de agora não mais. Essas medidas criadas pelo governo Vargas, além da aproximação do Estado com os sindicatos, faz com que o governo do Estado Novo ele consiga a todo momento controlar, manter uma pressão sobre os trabalhadores
ao mesmo tempo que o Vargas vai construir a sua imagem como o pai dos pobres. E essa imagem vai ser tão forte que, uma vez que o Estado Novo acaba, Vargas vai continuar na política nacional até voltar ao cargo de presidência da República na década de 50. E mesmo após décadas, mesmo com décadas após a morte dele, ele vai continuar sendo uma figura extremamente importante para o cenário político do Brasil. Tá bom? Mas como a gente está vendo aqui, o Vargas ele fica chamado de pai dos pobres, mas ele também será uma mãe dos ricos, já que ele está a todo momento dialogando com as oligarquias nacionais para que elas tenham seus interesses atendidos. Então ele faz isso tudo que o Vargas vai criando, vai realizando, serve principalmente para que ele consiga consolidar o poder o poder executivo do presidente, que desde o início da República vem sofrendo com crises, tentativas de assassinato dos presidentes, movimentos políticos de derrubada, fraude eleitorais e tudo mais. Então é uma maneira dele conseguir não é padronizar a palavra, que ele consiga deixar a República enquanto um todo de uma maneira estável. Tá? Então já falamos sobre economia, sobre integralismo, sobre a Constituição, sobre o governo trabalhista. Agora, aqui na Constituição eu falei que o governo ele vai censurar os meios de comunicação, entre outros. Né? Como que o governo vai fazer isso na prática? No governo Vargas vai ser criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que basicamente é uma nova versão de outros departamentos que já existiam no Brasil. E esses departamentos, então voltando, e esse departamento ele vai servir para 3 fins, basicamente, interligados, né? Primeiro, ele vai realizar a censura pelo governo. Segundo, ele vai criar boa propaganda sobre o governo Vargas. E essa boa propaganda ela vai existir desde passeatas financiadas pelo governo federal até mesmo material escolar falando bem do governo, falando bem do presidente. Da mesma maneira que os partidos fascistas europeus faziam, o nazismo alemão e o fascismo italiano, por exemplo. Da mesma maneira também que nesses regimes fascistas foram criadas leis trabalhistas, mas não para beneficiar os trabalhadores propriamente, mas sim para você aumentar o controle do Estado sobre os trabalhadores, sobre as relações de trabalho entre patrões e empregados. Né? Então, voltando, ele vai fazer a censura para o governo, vai criar boa propaganda do governo e, principalmente, ele vai exercer o controle político e ideológico sobre o país. Tá? Por isso que a gente considera a ditadura de Vargas como se fosse uma ditadura totalitária, porque há uma ideologia ali presente. É a ideologia do trabalhismo. É a ideologia de que o cidadão brasileiro ele é um trabalhador. Se você não trabalha, você é um vagabundo, então você não é cidadão. É essa a imagem que o governo Vargas passa a todo momento. E ele vai se utilizar de várias maneiras diferentes para fazer isso. Vai acontecer de utilizar a música popular brasileira para poder fazer propaganda, como samba. Vai se utilizar de festividades, como carnaval, como passeatas cívicas, desfiles. Vai utilizar do programa de rádio, que vai ser a Voz do Brasil, que vai ser criada nesse momento, e hoje em dia é chamada de Hora do Brasil, que é uma programação do rádio que todas as estações têm que passar, obrigatoriamente, que contam as novidades sobre o governo, as notícias sobre o governo atual. Isso já desde o governo Vargas. Além de interferir na educação pública e tudo mais. Tá? Então, essa que vai ser as funções principais do DIP. Quanto à política externa, nós vamos falar de dois casos. Primeiro, da política da boa vizinhança e segundo, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os dois estão interligados. Tá? Do que se tratava a política da boa vizinhança? Os Estados Unidos, para enfraquecer eu posso dizer, a influência
tanto da União Soviética e continente americano, como também meio que, como eu posso dizer, quando a gente tenta evitar, como precaução das ideologias nazifascistas do continente americano, para que elas tomassem força, né? Os Estados Unidos ele vai praticar a política da boa vizinhança, que é uma aproximação por meio da cultura com as nações latino-americanas. E uma das grandes empresas que vai ser convocada para fazer essa aproximação vai ser a própria Walt Disney. Inclusive, o próprio Disney ele chega no Brasil, ele estuda a história nacional, estuda a cultura nacional, para montar uma série de filmes que vão aproximar culturalmente o Brasil dos Estados Unidos. Isso tudo é para que, no caso do Brasil, o Brasil tomasse partido contra a Segunda Guerra Mundial e entrasse do lado americano, que vai acontecer em 1942. Tá? Que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, se afastando dos ideais fascistas europeus, se afastando enquanto aliança entre nações. Mas dentro do Brasil, o fascismo incorporado pelo governo Vargas permanece. Tá? Como que o Brasil ele entra de fato na Segunda Guerra Mundial? Quando submarinos alemães eles acabam acertando, atingindo navios mercantes brasileiros no litoral, mais para o Oceano Atlântico. E de um lado a gente tem esse ataque alemão aos navios mercantes brasileiros e do outro tem o investimento dos Estados Unidos na criação da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, como o contexto está muito favorável, o Brasil acaba entrando para a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados. Tá? E enviam soldados para a Itália, os franceses brasileiros, por aí vai. O próprio Walt Disney, inclusive, fez um desenho para a FEB, Força Expedicionária Brasileira, com o símbolo da cobra fumando. Né? Tem o símbolo dos próprios militares, mas a Disney fez uma caricatura desse símbolo. E, se eu não me engano, até alguns uniformes chegaram a carregar esse símbolo caricaturizado da Walt Disney. Pois bem, a Segunda Guerra acabou, a gente vai falar disso no próximo capítulo, e junto com a Segunda Guerra termina o Estado Novo também. Por que o Estado Novo vai terminar? Temos pressões nacionais e internacionais para o retorno da democracia. Tá? Apesar do Vargas continuar sendo uma figura extremamente popular para a massa popular, né? Massa dos trabalhadores, massa pobre do Brasil, muitas lideranças políticas desejam, reivindicam a volta da democracia no Brasil. E Vargas ele acaba cedendo pouco a pouco naquele ano, com a volta dos partidos políticos, a declaração de novas eleições e por aí vai. Isso tudo em 45. Além do mais, há um momento de contradição. Como o Brasil ele entra na Segunda Guerra para combater ditaduras totalitárias, ditaduras fascistas na Europa, mas mantém uma ditadura com características fascistas em seu país, né? Em seu governo. Então, essa contradição causa um desconforto entre o Brasil e os aliados da Segunda Guerra Mundial. Então, as pressões internacionais também aumentam para que o Brasil abrisse o governo, voltasse para a democracia. Vargas ele vai, então, recuperando a democracia pouco a pouco dentro do seu governo, até o momento em que ele declara eleições para o final daquele ano, para o mês de dezembro. O problema vai ser que muitas lideranças políticas não acreditam que o Vargas, de fato, vá respeitar essas eleições no final daquele ano. Muitos temem que ele continue no poder, visto que ele era extremamente popular. Então, inicia-se um movimento de derrubada do Getúlio Vargas do poder. E Vargas, no final das contas, já é forçado a renunciar. Só que enquanto rolava esse movimento para a retirada de Vargas, um outro movimento crescia, que era o movimento do queremismo, entre manifestantes e apoiadores do governo Vargas que queriam que Vargas continuasse no poder.
mesmo no regime democrático. E, por incrível que pareça, nesse movimento queremista, o Partido Comunista Brasileiro vai ser um dos seus aliados. Por quê? Vargas, nessa leva de recuperar a democracia pouco a pouco, acaba anistiando os presos políticos. Então, o Luiz Carlos Prestes, que estava exilado, pode retornar ao Brasil e ele acaba, ele, Partido Comunista Brasileiro, acabam apoiando o movimento do queremismo. E vejam só, como a história é uma coisa bem louca. O Prestes, que havia sido preso, a sua esposa Olga Benária presa, enviada para a Alemanha, onde ela morreu pelo regime nazista, e agora o Prestes volta e tem que apoiar o cara que mandou a esposa para fora. Olha que coisa bizarra. Desses partidos políticos que voltam naquele ano, nós teremos aqui a UDN, que é a União Democrática Nacional, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, PTB, Partido Trabalhista do Brasil, PSD, Partido Social Democrata, Social Democracia, algo assim. Desses 4 partidos aqui, outros foram criados também, como o PTN e tudo mais. Mas esses foram os 4 maiores partidos até o momento da ditadura militar, dos anos 60. O PTB, Partido Trabalhista, você já vê pelo trabalhista, né? E o PSD são partidos criados com o apoio de Getúlio Vargas. O PTB seria o partido do presidente e o PSD seria o partido dos antigos tenentistas, dos antigos militares que apoiavam Getúlio Vargas, que apoiaram em algum momento. Então, ao longo dos anos 40, 50 e 60, esses 2 partidos vão se aliar com frequência. O PSB é o Partido da Esquerda do Brasil, que voltou à legalidade, e a UDN é a União Democrática Nacional, que é o partido de oposição e quer retirar toda a influência do varguismo, do Getúlio, na sociedade brasileira. Então, sempre que tiver alguma coisa relacionada a reformas trabalhistas que foram criadas no governo Vargas, ou que vão ser modificadas nos anos seguintes, ou qualquer coisa que evoque a memória de Vargas, a UDN vai combater. E a memória de Vargas era tão forte que é bom a gente frisar isso, que não era difícil você encontrar em casas de familiares, de famílias mais simples, mais pobres, um retrato do presidente em algum cômodo mais alto da casa. Da mesma maneira que isso ocorria em outros governos extremamente populares, como na Argentina ou em governos nazifascistas na Europa. Tá? No final das contas, Vargas ele sai do poder, as eleições já acontecem no final de 1945 e a chapa entre PSD e PTB acaba elegendo Eurico Gaspar Dutra, um general, antigo aliado de Vargas, que volta a se aliar no momento das eleições. Esses 2 partidos vão continuar, né, a pegada da política de Vargas, e Vargas era uma figura tão popular que ele vai se candidatar a praticamente cargos de todos os estados do Brasil. Naquela época era possível isso, você ter mais de uma candidatura em mais de um estado. E, no final das contas, ele acaba se elegendo em todas, mas escolhe ficar como senador no Rio Grande do Sul. Tá bom? Dito isso, em 46, Dutra assume o poder. Vai ser um governo com alguns problemas de crise, né? Vamos falar mais para frente sobre ele. Vargas fica como senador no Rio Grande do Sul, mas em 1950 Vargas já acaba voltando. Ele acaba sendo eleito democraticamente e isso a gente vai falar mais para frente, tá bom? Ficamos por aqui. Podem fazer os exercícios do capítulo todo. Semana que vem eu vou fazer a correção de tudo, tá? E para terça-feira tem a revisão do capítulo 3 lá para vocês fazerem na pasta, tá bom? Para o Zoom, né? E não se esqueçam do nosso trabalho para ser enviado pelo e-mail, pelo WhatsApp, até domingo, tá? Estou ficando por aqui, galera. É isso. Tchau, tchau.